Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025, e nosso querido amigo Larry Wilkerson está aqui conosco. Wilkerson is here with us. Ah, Welcome. Bem-vindo. Eu tenho que vir ao seu programa, Nima, só para descobrir qual é a data. Please subscribe and hit like button, helping us reaching more people. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E Larry, deixe-me começar com o que está acontecendo agora nos Estados Unidos com o caso Epstein. Esses arquivos de Epstein estão, de alguma forma, dividindo o Partido Republicano, criando um certo caos dentro dele. Donald Trump veio a público e chamou Marjorie Taylor Greene de traidora, junto com Thomas Massie. E hoje, Marjorie Taylor Greene respondeu a Donald Trump. Então, o que disse? Responding to Donald Trump. Here is what she said. Did by fighting so hard against Lutando com tanta determinação contra as pessoas mais poderosas do mundo, até mesmo o presidente dos Estados Unidos, para que esta votação acontecesse hoje. Fui chamado de traidor por um homem por quem lutei durante 6 anos. E dei a ele minha lealdade de graça. Venci minha primeira eleição sem o apoio dele, derrotando 8 homens em uma primária. Nunca lhe devo nada, mas lutei por ele, pelas políticas e pelo America First. E ele me chamou de traidor por ficar ao lado dessas mulheres e me recusar a retirar meu nome da petição de liberação. Deixe-me dizer o que é um traidor. off the discharge petition. Let me tell you what a traitor is. A traitor is an American that serves Um traidor é um americano que serve a países estrangeiros e a si mesmo. Um patriota é um americano que serve aos Estados Unidos da América e aos americanos como as mulheres que estão atrás de mim. E quero dizer a vocês que isso só se tornou possível hoje porque o povo americano, a quem servimos como representantes aqui no Congresso, exigiu que essa votação acontecesse. Eles colocaram mais pressão sobre cada político eleito nesta cidade do que jamais foi colocada antes. E hoje, vocês provavelmente verão uma votação unânime na Câmara para divulgar os arquivos de Epstein. Mas a luta, a verdadeira luta, acontecerá depois disso. The real fight will happen after that. Yeah. Good for her, and she's right. The real fight is coming up. Sim, bom para ela. E ela está certa. A verdadeira luta está por vir, assim como a verdadeira luta está por vir em relação à chamada Resolução de Segurança da ONU para Gaza. Essas coisas que Trump começa e não sabe como terminar realmente me assustam. Seja na Venezuela, em Gaza, na Síria, no caso Epstein, ou em qualquer outro escândalo em que ele esteja envolvido, eles realmente me assustam, porque ele começa, para e acaba, no fim das contas, onde ele acha. E ele tem um senso astuto para esse tipo de coisa, que pelo menos isso vai causar o menor dano possível a ele. E, no entanto, o que descobrimos é que, 48 a 96 horas depois, uma semana ou o que for, isso causa o máximo de dano ao país. Às vezes, isso o afeta também. Mas isso é realmente assustador, o que Marjorie Taylor Greene disse ali. Eu já tinha ouvido antes de você me mostrar e fiquei boquiaberto ao ouvi-la dizer o que disse. Mas fiquei igualmente impressionado com os comentários de Trump sobre ela, porque ela tem razão. Ela tem sido uma de suas apoiadoras mais leais. E ela também tem razão ao dizer que enfrentou uma disputa difícil na Geórgia. Vivi boa parte da minha vida na Geórgia. Sei o quanto aquela disputa foi dura. E sei que ela, ao contrário de muitos membros do Congresso hoje em dia, que já não mantêm contato com seus eleitores, de fato mantém. Marjorie Taylor Greene faz algo, muda de opinião, vai para um lado ou para o outro. Normalmente é com base no que ela ouve de seus eleitores. É por isso que ela foi eleita e reeleita. E fazer isso com ela, Trump vir a público e dizer algo assim, eu espero que ele tente encontrar uma forma de voltar atrás com ela, de alguma maneira. Ele não vai pedir desculpas, mas fará algo, porque ela é uma pessoa muito, muito importante para se perder. E se ele insistir nisso, vai perdê-la completamente. Mas ao mesmo tempo que isto, que menos sobre ou criminal, a nação pode recuperá-la.
Congress these days, the nation may regain her. Toda vez que Donald Trump fala sobre o caso Epstein, ele diz que é tudo sobre os democratas e que eles têm muito a perder com esses arquivos. Mas por que ele está protegendo os democratas se os considera seus inimigos? É uma grande questão. Eu estava tendo uma conversa hoje de manhã com algumas pessoas que provavelmente sabem mais sobre o caso Epstein do que eu. E a minha pergunta para eles, eu só joguei no ar como um tipo de provocação para discutir. Por que o Trump se reverteria, a menos que já tivesse tudo arranjado? Ele não teria mudado de ideia, a menos que Kash Patel, Pam Bondi e o resto daquele grupo ilícito tivessem preparado o terreno. Só certas coisas vão ser divulgadas. Apenas dados dos democratas vão ser divulgados. Eles fizeram algo, manipularam os dados, seja lá o que for. Eu não sei. Mas sei que eu não apostaria corrida nisso. E havia uma espécie de consenso sobre isso entre o grupo com quem eu estava conversando. Mas eles também disseram que ele percebeu o dano político que estava sofrendo por ter retido as coisas que disse que faria e não as ter feito. E ele esperou e disse, bem, é melhor sofrer um pouco do que sofrer muito. E tenho certeza de que a liderança do Partido Republicano, embora eu não tenha muita fé de que eles desafiem o presidente, pode ter dito algo a ele, especialmente Johnson, sobre como isso está realmente causando danos. Porque ela está certa, eu acho, quando diz que vai ser uma votação enorme. E essa votação enorme vai mostrar para onde o povo americano quer que o Congresso vá em relação a essas questões. Ficar diante daquelas mulheres foi, sabe, eu normalmente diria que algo assim foi uma encenação política. Ok, Marjorie Taylor Greene é uma política. Talvez haja um pouco de encenação nisso, mas vou dizer que ela é sincera. E vou dizer que aquelas mulheres acreditam que ela é sincera. E essa é a química importante ali. Porque todos nós perdemos o contato com o que está acontecendo com as pessoas. Sejam os gazenses sendo assassinados impiedosamente, ainda, mesmo com o cessar-fogo em vigor. Eles estão sendo mortos a uma taxa horrível porque Netanyahu não respeita cessar-fogos de forma alguma. Acabei de ouvir Ben-Gvir falando sobre o acordo do Conselho de Segurança da ONU, chamando-o de bizarro, dizendo que Netanyahu precisa assassinar Abu Mazen imediatamente, que eles precisam assassinar todos os líderes que conseguirem alcançar. Esse é o Ben-Gvir, em hebraico, claro, com legendas embaixo. E ela está lá fora, uma política, assim como aquele idiota, e está dizendo algo genuíno. E pela primeira vez, há uma integrante do Congresso que está ressoando com o povo americano. E Trump a chamou de traidora. Isso simplesmente não faz sentido. Não faz sentido. Isso vai prejudicá-lo ainda mais. Aqui está o irmão de Epstein. Ele diz que os arquivos de Epstein estão sendo censurados para proteger os republicanos. Veja o que ele disse. O que me disseram recentemente é que o motivo pelo qual eles vão divulgar essas coisas e o motivo da mudança é que estão higienizando os arquivos. Há uma instalação em Winchester, Virgínia, onde estão limpando os arquivos para remover os nomes dos republicanos. Foi isso que me contou uma fonte bastante confiável. Foi isso que me disseram também. Sou republicano. Sabe, eu ainda recebo e-mails como se eu fosse um republicano leal. Recebo e-mails que me revelam coisas. Eu não consigo acreditar. Eu disse a um indivíduo que não era tão importante assim, então pude dizer isso a ele, porque não quero encerrar essa fonte. Enquanto eles quiserem me contar seus segredos, eu continuarei ouvindo. Eu disse a ele, eles são estúpidos. Eles não ouvem o Nimal Khorshid, não ouvem o juiz napolitano. Eles não sabem o que eu estou dizendo. Mas eu ainda recebo e-mails. Ainda recebo e-mails deles. Provavelmente agora não vou mais receber. Larry, something...
Yeah. Something so strange is going on with the Trump administration. Algo muito estranho está acontecendo com o governo Trump. Você se lembra quando tentaram assassinar Donald Trump 2 vezes? Não sabemos nada sobre as pessoas que tentaram. Um deles foi morto. E nada mais foi divulgado depois disso. E com o Charlie Kirk é a mesma coisa. Eles encerram o assunto. É impressionante como eles encerram tudo. Está feito. É um caso encerrado. E ninguém fala muito sobre isso. E agora com os arquivos de Epstein. Toda vez, sabe? Isso não é o Joe Biden em Washington. Toda vez que Trump aparecia, ele dizia: esses são o Estado Profundo. Vou derrubar o Estado Profundo. Vou fazer algo a respeito. Mas este é Donald Trump e seu governo, e eles não estão fazendo nada para esclarecer o que está acontecendo com esses casos para a opinião pública, para as pessoas que votaram nele. Certo. Bem, essa foi a história por trás dos comentários de Marjorie Taylor Greene. Você disse que ia fazer isso, tornar a América grande novamente. E o que está fazendo é isto, transformando a América em um desastre, especialmente para essas mulheres aqui atrás de mim, que têm todo o direito de estar aqui, atrás de mim, exigindo algum tipo de justiça. É isso que ela estava realmente dizendo, em um contexto mais amplo. Acho que perdemos Nima. Além de enviar agentes do ICE para cidades democratas para fazer sabe-se lá o quê, perdemos a aplicação da lei nesse país. Não acho que tenhamos um componente razoável de aplicação da lei em nível federal, em particular, mas como eles intimidaram muitas das forças em nível estadual por meio de implantações do ICE e atividades semelhantes, não temos nenhuma aplicação real da lei federal. Nós não temos um departamento de justiça. Você ouviu os números? 60% dos advogados do Departamento de Justiça foram embora. Eles foram demitidos ou saíram por vontade própria. Isso é pior do que foi na minha administração, quando nos primeiros 4 anos do governo George W. Bush, perdemos cerca de 40% dos advogados porque estavam desgostosos com George Bush e tinham lugares melhores para ir. Essas não são pessoas que não têm oportunidades em outros lugares. São advogados, pelo amor de Deus. E agora perdemos 60%. Estamos desamparados. Tudo o que você precisa fazer é ouvir o depoimento de Patel ao Congresso para entender que não temos liderança no departamento. Aparentemente, não temos liderança em lugar nenhum no departamento. E certamente não temos liderança no Departamento de Justiça. O que temos é uma bola de demolição balançando de um lado para o outro, destruindo tudo em seu caminho e bloqueando qualquer coisa que seja anti-Trump, anti-MAGA ou anti-eles. Assista a esses depoimentos no Congresso. Eles são armados. São armados para que possam apenas pontificar. E seja algum idiota como Adam Schiff ou uma pessoa mais decente fazendo as perguntas, Angus King, por exemplo, do Maine, é tudo um jogo. É um jogo de marcar pontos contra aquele congressista, senador ou quem quer que seja. É só sobre isso. Não se trata de buscar aplicação da lei, justiça ou qualquer coisa que se pareça com isso. Trata-se de marcar pontos, pontos políticos. Não há aplicação da lei. Não há aplicação da lei. Então por que alguém se perguntaria por que estamos atacando pessoas e matando-as em alto mar sem devido processo? É uma situação lamentável, de verdade. Quero dizer, acho que foi James Madison quem disse que se os homens fossem anjos, não precisaríamos de leis, não precisaríamos de governo. Pois bem, a lei é o que impede que homens que não são anjos se tornem demônios completos. E nós destruímos a lei neste país. Destruímos a lei praticamente nos mares. Destruímos boa parte do direito internacional, do qual éramos tão defensores. E estamos rapidamente destruindo nossa própria legislação interna. Então não tenho ideia de para onde estamos indo, Nima, mas não é um bom lugar. E concordo com aqueles que chegaram a essa conclusão esta manhã, que Trump consertou isso. Bondi, Patel, alguém consertou, provavelmente alguém abaixo deles, de modo que os republicanos não saiam tão mal no que vai ser revelado e que os democratas e outros saiam terrivelmente. É assim que eles arrumam as coisas. I stepped through a bar.
It'll be apparent. Larry, é só sobre os republicanos? Ou há algo além disso? Talvez Israel? Talvez outra coisa? Porque, se eles tivessem algo contra o próprio Donald Trump, teriam divulgado muito antes de ele ser eleito presidente dos Estados Unidos. Eu não sei. Eu não sei. A chantagem tem um jeito curioso, especialmente quando é sustentada por tanto dinheiro. E essa era sustentada por provavelmente perto de $1 trilhão, se você somar todos os diferentes bilionários envolvidos nisso. Quando você tem tanto dinheiro, digamos que seja apenas $500 bilhão, cara, dá pra subornar muita gente. Dá pra chantagear muita gente. E quando envolve tantos nomes famosos, torna-se duplamente perigoso desafiar isso, porque você pode acabar morto. Eu estava assistindo ao Tucker Carlson, uma entrevista antiga. Na entrevista, Tucker diz: bem, você não quer escolher o Marco Rubio para ser seu vice-presidente. Ele está recomendando isso ao Donald Trump. Por quê? Bem, você quer escolher o J.D. Vance. Por quê? Porque você não quer escolher o Marco Rubio. Então eles vão te assassinar. Veja só. Eles vão te assassinar porque querem que aquele filho da mãe neoconservador seja o presidente dos Estados Unidos. E essa é a única maneira de ele chegar lá. O Tucker está certo. Quero dizer, as palavras saíram da boca dele no vídeo, então tenho que presumir que essa foi uma boa representação do conselho dele para Trump. Não escolha o Rubio, escolha o Vance. Porque se você escolher o Rubio, eles vão te assassinar. Na verdade, não sei se você viu o que está acontecendo no X, mas os sionistas estão de alguma forma divulgando que Rubio, junto com Ted Cruz, são os candidatos para 2028. Eles não querem o J.D. Vance. Não duvide nem um pouco. Não duvide nem um pouco. Eu assisti a um cara ontem, acho que foi ontem. Eu simplesmente esbarrei nisso. Ele é um jovem pregador e estava explicando algo. E acontece que, bem, sendo honesto aqui, quando eu estava no último ano do ensino médio, tive um momento em que pensei em talvez ir para o seminário. Tive um momento em que talvez quisesse ser pastor, um prelado cristão, um pastor cristão ou algo assim. Superei isso, mas tive esse momento. Então fiz um estudo intensivo de tudo que achei que precisaria saber e aprender e tudo mais. Enfim, assisti a esse cara que estava naquele tipo de fase da vida em que eu estava naquela época, só que ele estava um pouco mais adiante. Ele realmente tinha tomado a decisão. E ele havia estudado muito, e fiquei impressionado com o domínio que ele tinha tanto do Antigo quanto do Novo Testamento na religião cristã. E aqui está o que ele disse, em essência, e ele está certo. O Novo Testamento foi uma completa rejeição do Antigo Testamento. Uma rejeição completa. Cristo foi uma rejeição de olho por olho, dente por dente, a vingança é minha, diz o Senhor, e todas essas coisas em que Ted Cruz diz acreditar e nas quais baseia suas decisões de segurança nacional. Israel, Israel, Israel. E esse cara estava certo. Cristo veio à Terra na imagem do cristianismo que todos nós deveríamos ver. E se formos acreditar nisso, acreditar para repudiar aquele Antigo Testamento e aquele velho Deus. O novo Deus era um Deus perdoador, que Cristo representava. Sempre tive um problema com isso, porque não é realmente monoteísmo. Há 3 pessoas, o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus. Você ouve isso? Se você é católico, como minha esposa era, você ouve toda vez que o padre atravessa o corredor, sabe? Então, como é possível que Ted Cruz e pessoas como John Hagee e todos esses outros baseiem seu cristianismo? Veja bem, cristianismo, eles não descartam esse termo no Antigo Testamento. Como é que se faz isso? Bem, faz-se do mesmo jeito que Trump conduz sua administração. Você mente o tempo todo, trapaceia o tempo todo, não sabe do que está falando, é ignorante, é estúpido. Todas essas coisas se aplicam em algum momento, provavelmente.
mas é uma completa rejeição de tudo que Jesus representa. Voltar ao Antigo Testamento, citá-lo e dizer que é disso que o cristianismo se trata. Cristo nem sequer havia nascido. Christ was not even born. Desculpe. Tivemos Donald Trump elogiando o Conselho de Segurança da ONU por adotar as últimas steps para a distribuição da Força Internacional em Gaza. Li Julian Barnes no The Guardian esta manhã. Parece que eles vão enviar 20 mil soldados para Gaza até janeiro de 2026. E essas tropas estão vindo do Egito e, se não me engano, da Turquia. Indonésia. Qual é a sua opinião sobre a resolução da ONU e como você entende o comportamento da China e da Rússia? Não tenho muita dificuldade em isolar minha opinião sobre a China e a Rússia. Minha primeira inclinação foi dizer veto, veto. Mas depois pensei melhor. Coloquei minhas paixões de lado e me perguntei por quê. A China principalmente, mas a Rússia também. Por que vetar algo que vai provocar a ruína do seu principal adversário no mundo? Por que não simplesmente se abster, deixar passar e assistir ao desastre acontecer? Estou bastante confiante de que Xi Jinping e Vladimir Putin pensaram dessa forma. Então eles não iriam vetar. Julian Barnes, como eu estava mencionando, tem um artigo no The Guardian esta manhã. Julian Barnes, as I was mentioning, in The Guardian has a piece this morning, and he's kind. He's kind. He says, ele é gentil. Ele é gentil. Ele diz que acordo bizarro. Que acordo bizarro. E ele analisa tudo. Ele não destrói o acordo. Apenas tenta explicá-lo, tenta dizer do que se trata. Quem serão os responsáveis pela manutenção da paz? O que Abu Mazen fará? O que o Hamas fará? O que Tony Blair fará? O que Donald Trump fará? Todas essas coisas. Se você observar o que eles montaram, em comparação com o que a Assembleia Geral da ONU estava preparando, o que agora fica obsoleto, o acordo da Assembleia Geral da ONU teria sido um bom acordo, porque não teria trazido os personagens de sempre para o centro das atenções. Ao mesmo tempo, eu digo que isso vai ser um acordo corrupto desde o início, e que serão os mestres coloniais manipulando uma situação que querem resolver em favor de Israel. Israel, na verdade, como eu disse antes, em favor deles mesmos. Mas Israel é a ferramenta. Vai ser apenas uma eliminação mais lenta dos palestinos, e parecerá mais aceitável para o mundo. E Tony Blair vai orquestrar tudo. É exatamente isso. Vamos, porém, olhar para as falhas. O que pode acontecer à medida que avançam? Ben-Gvir disse em suas declarações que enquanto houvesse um adendo, uma linha, uma parte do acordo que mencionasse algo sobre um futuro Estado palestino, isso seria totalmente inaceitável. Agora, como você mantém um regime em Israel que depende de pessoas como Smotrich, Ben-Gvir e vários outros? Eu olhei as pesquisas novamente, Nima. Elas não mudaram quase nada. Cerca de 80% dos israelenses judeus ainda concordam com o progresso e o plano de Netanyahu. Uma porcentagem um pouco maior concorda com o escopo geral do que ele rejeita em relação ao Estado palestino. Poucos pontos abaixo disso, uma clara maioria dos judeus israelenses acredita que toda matança é justificada e deve continuar. Deve até se aprofundar e se tornar mais intensa. Então, como você vai pegar esse corpo político e colocar ali uma liderança que será, na melhor das hipóteses, complacente e, na pior, totalmente favorável a esse acordo? Você não tá. Você não tá. Então, o principal obstáculo vai ser o seu antagonista principal no momento. Vai ser Israel. É como pegar a Ucrânia, por exemplo. Tenho certeza de que você quer falar sobre isso. Chegaremos lá, tenho certeza. Mas é como pegar a Ucrânia e dizer, podemos ter paz desde que tenhamos 200 mil nazistas. Como diabo você pode ter paz com 200 mil nazistas? É impossível. Totalmente impossível. Então, não sei como lidar com nenhum dos dois, mas sei que o que Gaza vai apresentar é mais do mesmo, em um ritmo mais lento,
e provavelmente a saída de Netanyahu de cena, com outra pessoa entrando para dar uma aparência de conformidade de Israel. Mas não vai haver nada para os palestinos. E então a questão passa a ser, porque Bin Salman e outros, tenho certeza, do mesmo grupo no mundo árabe disseram, se não houver um caminho para um Estado palestino, vocês não terão nossa assinatura no acordo. Bem, eles podem disfarçar isso. Já fazem isso há muito tempo, desde que alguém, como Donald Trump, lhes diga que haverá um Estado palestino. Mas o povo deles verá que não vai haver um Estado palestino. Querem uma segunda primavera árabe? Querem uma segunda intifada de tipo oposto? Quero dizer, é isso que estamos vendo. Intifada? I mean, that's what we're looking for. These leaders, in many respects, especially Sisi, esses líderes, em muitos aspectos, especialmente Sisi, e até certo ponto o líder na Jordânia e certamente o líder no Líbano, estão se mantendo por um fio. Você não pode satisfazer a maior parte das pessoas no mundo árabe se a sua promessa de um Estado palestino, um Estado árabe, um Estado palestino, é algo que elas veem como tola e impossivelmente distante. Então, como você vai lidar com isso? E então vem a questão final. Como você vai lidar com ainda está por vir, Nima? Como você vai lidar com Netanyahu quando ele voltar à guerra com o Irã? Ainda está por vir. Não mudei de ideia. Ainda está por vir. It's still coming. Yeah, I haven't changed my mind. It's still coming. And I think we are complicit in that. E eu acho que também somos cúmplices nisso. E é isso que mais me preocupa em toda essa história, dele fazer essas declarações belicosas sobre a Nigéria, posicionar forças perto da Venezuela. A verdadeira ameaça que temos no mundo, que estamos tornando mais intensa a cada dia, a China, e a ameaça que estamos tornando mais intensa a cada dia vinda da Rússia. E estamos fazendo tudo isso ao mesmo tempo em que prometemos a Netanyahu que vamos juntar os cacos depois que ele for esmagado pelo Irã. E eu acho que Trump está falando sério sobre isso. Acho que ele está realmente disposto a ficar do lado de Netanyahu. Então, em resumo, esse acordo não tem a menor chance de ser positivo para os palestinos. Esse acordo não tem a menor chance de ser positivo para os palestinos. Ponto final. Period. Sim. Larry, já que você mencionou o Irã, ontem a mídia iraniana revelou pela primeira vez que caças F-14 Tomcat do Irã foram usados durante a guerra de 12 dias entre o Irã e Israel. Parece que, segundo eles, houve algum tipo de combate aéreo com F-15 israelenses. E eu não sei. Eles fabricaram peças. Nós vimos eles fazendo isso. No meu governo, vimos eles fazendo isso. Eles estavam fabricando peças, tinham aprendido a fazer peças para os F-14. Ou alguém os havia ensinado. Suspeito que foram eles mesmos que fizeram. Enfim, prossiga. Sinto muito. Na sua opinião, você mencionou que Israel pode atacar o Irã? Presumo que sua análise esteja correta, porque no Irã estão dizendo a mesma coisa. A guerra está chegando. Eles enviaram uma mensagem a todos no Irã, dizendo que em dezembro haverá um ataque ao Irã, e o Irã vai responder. Como isso, se acontecer, vai influenciar a situação na Palestina? Essa é uma boa pergunta, porque isso vai praticamente obliterar Israel. Se eu fosse os palestinos, e o que quero dizer aqui é claro, são o Hamas, a Jihad Islâmica e todos os outros, o Hezbollah, eu atacaria. Eu não hesitaria nem um pouco. Eu atacaria. Eu viria de todos os vetores, de todos os flancos, de todos os lugares de onde pudesse reunir combatentes e munição. Eu viria e abateria a fera. Quero dizer, é isso que eu faria como profissional militar. Então surge a pergunta, o que acontece com os palestinos? Porque eles ficam presos no meio. Quero dizer, não é como se todos os palestinos fossem terroristas ou combatentes, como os judeus gostam de dizer, como Netanyahu gosta de dizer. Mas os judeus em Israel também acreditam nisso. Eles acreditam que matar um bebê de 4 anos é algo inteligente porque ele vai crescer e se tornar um terrorista. De qualquer forma,
Todos são sub-humanos. Então, são treinados ainda no útero para serem terroristas. Então você os mata antes de nascerem ou logo depois que nascem. É isso que eles acreditam, Nima. Então você realmente tem uma confusão aí. Quero dizer, os palestinos estão tentando sobreviver no meio do que será uma reação massiva do Império. Provavelmente se ainda formos capazes de uma ação massiva. Estou esperando para ver o que acontece com a Venezuela. Porque isso pode ser colossalmente embaraçoso para Donald Trump se ele realmente tentar alguma coisa. Agora espero que haja algumas mentes sensatas no Pentágono, dizendo a ele que qualquer coisa, além de, digamos, um ataque clandestino, ou uma combinação de clandestino e aberto, para capturar Maduro ou isolar esta ou aquela instalação, é loucura. Se tentarmos um ataque total à Venezuela, seremos completamente derrotados. Derrotados. Ou seja, eles podem afundar nosso porta-aviões e talvez alguns outros navios de combate por aí. Tenho que pensar que, se os militares lhe deram conselhos decentes e o Hegseth não os distorceu no meio do caminho, não faremos nada tão estúpido. Isso é, em grande parte, apenas fanfarronice de Trump em alto mar. É fácil matar um pescador em um barco com um míssil inteligente. Não é a mesma coisa tomar a Venezuela. Então espero que isso seja apenas bravata. Mas se não for, vamos descobrir mais rápido do que eu imaginava o quão inepto o exército dos Estados Unidos se tornou por causa do que fizemos com ele. Nós praticamente o evisceramos, e os contratantes de defesa, em sua busca por mais e mais dinheiro a qualquer custo, simplesmente pegaram nosso sistema de aquisição, nosso sistema de compra de armas, tudo, e praticamente o colocaram em segundo plano em termos de prioridade. Nós não conseguimos fabricar nada. Nós não conseguimos produzir nada. Não conseguimos realmente nos reabastecer rápido o suficiente para uma guerra. Então a pergunta surge na minha mente todos os dias. E se alguém nos desafiar? Então vamos recorrer às armas nucleares. E se alguém nos desafiar, especialmente alguém como Putin ou Xi Jinping, ou até mesmo a Venezuela, nesse caso, e numa situação em que estamos presos em uma confusão, nas selvas ou onde for, e começamos a agir de maneiras que simplesmente não são a forma certa de travar uma guerra. O que acontece então? O que acontece quando o resto do mundo nos abandona de uma forma realmente significativa e profunda? E as pessoas continuam dizendo, bem, isso não vai acontecer, porque temos tantas guerras, tantos vínculos espalhados por aí que nos conectam a este ou aquele país. E temos tanto poder sobre eles por meio do sistema financeiro e da nossa força econômica em geral, e assim por diante. E eu pergunto a elas, vocês olharam para isso recentemente? Vocês realmente examinaram isso ultimamente? Por exemplo, viram a matéria na revista Fortune recentemente, a qual até Richard Haas acrescentou sua voz. Um pouco tarde, Richard, mas pelo menos ele está lá. O Paul Revere, como estão chamando agora, da crise econômica que enfrenta o Império. Bem, não é apenas uma crise econômica. O fato é que temos sido completamente irresponsáveis, financeiramente e fisicamente, por meio século. E agora estamos colhendo as consequências. Tudo o que você precisa fazer é se envolver nessas pequenas guerras de faísca. E esse não é o tipo de guerra que vai resolver seus problemas. São justamente esses tipos de guerras que só aprofundam e tornam os problemas mais graves. O tipo de guerra que Trump cogita com a Venezuela, a Nigéria, onde quer que ele queira atacar em seguida. Espero sinceramente que ele esteja apenas desabafando. Mas estou realmente preocupado com a Venezuela, porque tenho ouvido coisas muito estranhas sobre o Maduro e sobre o motivo de estarmos fazendo o que estamos fazendo. No fundo do que estou ouvindo é que Trump realmente não tem nenhuma desavença com Maduro por causa de drogas, imigração ou qualquer uma das coisas que são declaradas publicamente.
O que realmente o deixa irritado com ele é o que esse grupo de venezuelanos e israelenses lhe disse ser o verdadeiro problema com Nicolás Maduro, que ele usou a Dominion para fraudar a eleição a favor de Joe Biden. Essa é a verdadeira angústia de Trump em relação a Maduro. Quando ouvi isso pela primeira vez, pensei, isso é absurdo. Como ele poderia realmente acreditar nisso? Tá vindo da Laura Loomer, tá vindo da Sidney Powell. Lembra da Sidney Powell? Como ele pode acreditar nisso? Mas então comecei a pensar, por que ele está fazendo todo esse alvoroço sobre a Venezuela? E o que mais poderia estar gerando isso? Do que ele mais se importa? Ele se importa com o fato de que não perdeu a eleição. Ele não perdeu, ela foi tirada dele. E Nicolás Maduro usou a Dominion para manipular a eleição. É isso que Laura Loomer está dizendo a ele. Você não conseguiria inventar um roteiro desses. Quando ouvi isso, pensei, meu Deus, isso não pode ser verdade. Mas pensei de novo e disse, é exatamente isso que deixaria Trump realmente furioso. Sabe? Porque ele odeia o fato de ter perdido aquela eleição e não acredita que a perdeu. E se Maduro atirou dele, meu Deus. Coisas estranhas. Estou te dizendo, não imaginei que estaria falando sobre assuntos de segurança nacional sob a ótica de acontecimentos tão absurdos. Sim, exatamente. Trump trouxe tudo isso para dentro da Casa Branca. Tudo isso, essas absurdidades. Toda vez que você ouve Pam Bondi, toda vez que ouve Kash Patel, toda vez que ouve aquele maluco que é, bem, não vou dizer qualquer membro do gabinete dessa administração, segurança interna, sabe, a mulher que gosta de andar por aí de jeans fingindo ser uma agente do ICE em Chicago. Quero dizer, esse é o grupo de pessoas mais estranho e bizarro da face da Terra. E o engraçado, não, o triste, é que o congressista médio, o senador médio, o americano médio, não encara isso. Não se levanta à mesa do café da manhã e diz o que foi que fizemos. Commits saying that in the team. Larry é o Kash Patel, o primo do Kash Patel. Ela postou um X. É incrível de ler. Ela diz que a imigração legal é um enorme problema. Você precisa ver os comentários abaixo da postagem dela. Olhe para o seu sobrenome. Isso é uma loucura. Como eles esquecem disso tão rápido. É impressionante. É sonante. Eu simplesmente não cogeria o que ela disse. Você é imigrante. Não somos todos imigrantes. Larry, vimos vídeos das gerações mais avançadas de drones iranianos sendo usados tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. Por outro lado, vi algumas filmagens da Rússia em que estão testando caças, e ao fundo é possível ouvir vozes iranianas. Se você fosse avaliar o estado atual da relação entre o Irã e a Rússia, como a descreveria? Acho que é uma relação cautelosa por causa da história, e sem dúvida você conhece essa história. Mas, ao mesmo tempo, o Império forçou países a se unirem de maneiras que, 10 anos atrás, eu teria achado praticamente impossíveis. Então acho que há muito disso nessa situação. Sabe, a primeira conversa sobre uma aliança de defesa, por assim dizer, foi algo como, bem, a Rússia disse que não queria. Íamos buscar um tipo de tratado semelhante ao artigo 5, mas eles não quiseram. Agora acho que eles conseguiram. E acho que foi a perfídia israelense, o jeito insano, absolutamente ilegal e atroz, como Trump e Israel se uniram. E agora sabemos que Trump sabia de tudo. Trump and Israel ganged up, and now we know that Trump knew all about it. I think it's quite conclusive that we know Trump knew. Acho que é bastante conclusivo que sabemos que Trump sabia de tudo. Sabia que eles iriam violar o diálogo que estava em andamento. Sabia que iriam matar pessoas no momento em que haviam assegurado aos iranianos que no sábado, se não me engano, voltariam a se reunir com Witkoff e outros. E então deixaram os israelenses fazerem o que fizeram.
Isso, acredito, forçaria quase qualquer país a buscar apoio de outro que oferecesse ajuda, especialmente considerando a capacidade da Rússia, mesmo com a Ucrânia. Subestimamos a Rússia o tempo todo neste país. Fico chocado com o que ouço alguns generais dizerem e com o que ouço alguns almirantes dizerem sobre Putin estar tão ocupado que não poderia fazer mais nada. Sinto muito. A Rússia é um país grande e muito poderoso. Agora tem um exército muito experiente. Passou por um verdadeiro inferno para adquirir essa experiência. Muito obrigado. Provavelmente é um dos melhores exércitos do mundo neste momento. Especialmente se você for uma potência terrestre, uma potência continental, que é o que a Rússia é. E esquecemos disso por nossa conta e risco. Ele só tem uma marinha, aliás, e uma força de submarinos, porque nós temos uma força de submarinos com bombas enormes que podem acabar com tudo. Esse é o único motivo. Eles não são uma potência marítima, são uma potência terrestre. E se você for enfrentá-los em terra, vai levar uma surra. Essa é a verdade. E se você for lutar com a OTAN, vai lutar principalmente em terra. Existem algumas fronteiras marítimas, mas a luta será em terra. E ter um país como a Estônia, ou a Letônia, ou a Lituânia, ou qualquer um desses pequeninos insignificantes, se levantar e dizer, esse mar Báltico me pertence. Você não pode estar aí, Rússia. Leu o Tratado do Direito do Mar recentemente, cara? Você é signatário desse tratado, sabia? Leu recentemente? Isso é absurdo. Mas sim, o Irã e a Rússia têm interesses comuns agora. E esses interesses comuns favorecem uma relação que provavelmente levaria a Rússia a um apoio tão próximo em uma guerra com Israel e os Estados Unidos quanto se pode imaginar. E tenho certeza de que Putin não quer isso. Putin não quer isso. Ele não quer uma guerra com a OTAN. Não acho que ele jamais tenha querido uma guerra com a OTAN. Essa baboseira foi inventada por idiotas poloneses e idiotas americanos que se igualam em idiotice e por contratantes de defesa que simplesmente adoram esse fluxo de dinheiro. Sim, acho que a Rússia estaria junto com o Irã. Acho que eles estariam lá com força total. E acho que a China apoiaria isso com provavelmente a base industrial de defesa mais completa e preparada do planeta. A da Rússia vem logo depois, por causa da guerra. Mas a China tem uma base industrial de defesa que está ali parada, como a nossa estava em 1939. Lembra do Yamamoto? Depois que ele atacou Pearl Harbor, ele disse que temia ter despertado um gigante adormecido e o enchido de uma terrível determinação. Bem, Yamamoto, como capitão, tinha passado um tempo nos Estados Unidos e tinha visto a imensidão da nossa indústria. Ele tinha visto a capacidade produtiva da nossa indústria. Ele sabia que se fôssemos atacados, o Japão teria que vencer em 6 meses. Vencer, no sentido de apenas nos manter afastados enquanto fazia o que quisesse para conseguir petróleo no Sudeste Asiático. E ele sabia que isso provavelmente era absurdo, porque depois de atacarem Pearl Harbor e matarem 2.400 pessoas, não conseguiriam nos manter afastados. Mas ele sabia que o que fez foi um desastre. Ele sabia, típico japonês, sabe? Ele sabia que estava cometendo suicídio. Sabia que seu país estava cometendo suicídio. Mas era um marinheiro leal e seguiu em frente com isso. É a mesma coisa que você estaria fazendo se atacasse a China. Hoje a China é os Estados Unidos de 1939. É. Larry, você acha que, com aquele novo acordo entre a França e a Ucrânia, em que estão falando sobre os próximos 10 anos, e por outro lado, a Espanha apoiando a Ucrânia com 100 milhões de dólares para comprar armas americanas e enviá-las para lá, para onde estamos indo com a Europa? Quero dizer, estou falando da OTAN, mas uma OTAN sem os Estados Unidos. Eles vão enfrentar a Rússia? Ou eles realmente acham que podem enfrentar a Rússia em solo ucraniano? Acho que o que estamos caminhando, Nima, é por uma situação longa, terrível, mas negável.
a ponto de não sentirmos culpa por isso. A Ucrânia simplesmente apodrece, e os europeus a usam como podem para sangrar ainda mais a Rússia. A Rússia a usa como pode para matar nazistas. Não sei o que isso significa em termos de até onde eles irão. Vão tomar Kiev? Vão descer do norte, subir do sul, no movimento de pinça e simplesmente isolá-la? Ou vão parar e se contentar em deixá-la apodrecer, não muito de um país, e deixar que os europeus tentem reconstruí-la, tentem estabelecer algum tipo de garantia de segurança com ela, e apenas mantenham a pólvora seca e não deixem os europeus ganharem vantagem sobre eles. Não acho que os europeus seriam absolutamente, ridiculamente estúpidos a ponto de tentar entrar em guerra com a Rússia. Mas a Rússia, por outro lado, seria, bem, não igualmente, mas ainda assim um tanto estúpida, se tentasse provocar uma guerra com a OTAN. Porque então tudo se desmancharia em termos de nós sairmos, de não termos mais nada a ver com eles de forma significativa. É uma situação bem confusa no momento. Por um lado, a Ramstein, por exemplo, que é uma instalação essencial dos Estados Unidos. Das 800 instalações no exterior que temos hoje, eu colocaria Ramstein entre as 10 principais. Ela serve como base de mobilização e centro de transporte de suprimentos, pessoal, equipamentos, tudo o que é necessário para travar uma guerra como a que poderíamos ter no Mar do Sul da China. E se você acha que precisa manter uma presença no Sudoeste Asiático, eu gostaria que saíssemos de lá, mas não vejo nenhuma maneira disso acontecer, especialmente com a situação que temos lá agora. Ramstein é fundamental para ambos os teatros. Então agora vamos construir uma na Polônia. A Sikorsky diz que será equivalente. Isso não faz muito sentido. Será que são apenas os poloneses, sabe, batendo no peito, ou o quê? Estamos contemplando e Putin está contemplando, porque nós estamos contemplando uma guerra com a Rússia. E estamos contemplando não sair da OTAN, mas ter que, relutantemente, de certa forma, mas ainda assim voltar para lutar uma guerra com a Rússia. Uma guerra que inevitavelmente se transformaria em uma guerra nuclear. Espero que não. Espero que não. Espero que o que aconteça seja que os europeus acordem quando essas novas eleições ocorrerem, e elas vão ocorrer, e que essas pessoas sejam expulsas. Elas serão expulsas. O que as substituirá? O AfD substitui o MERS, por exemplo. Um partido mais, digamos, belicoso substitui o MERS. MERS, mas não tanto uma guerra com a Rússia, e sim provavelmente uma guerra interna na Europa. Eu não sei. Espero que não. Mas sei que as lideranças vão mudar. Sei que quando mudarem, haverá um verdadeiro momento de decisão para a Europa e para os países individuais que a compõem, estejam ou não na OTAN. Vai ser realmente um problema resolver isso. E a União Europeia provavelmente vai ficar pelo caminho. Não vejo como eles conseguirão controlar a União Europeia se tudo começar a desmoronar. Então, qual é a melhor abordagem para os Estados Unidos? Fizeram-me essa pergunta outro dia, e eu disse que provavelmente tentaria orientar os europeus, não da forma como estamos fazendo agora, mas direcioná-los para uma arquitetura de segurança europeia que fosse deles, independente de nós, exceto talvez pelo guarda-chuva nuclear. Eu até eliminaria as armas nucleares britânicas e francesas, acabaria com elas. De qualquer forma, são irrelevantes em um conflito nuclear real e incentivam as pessoas a fazerem coisas estúpidas. Gosto de pensar que por causa do peso do nosso arsenal nuclear, e o mesmo vale para a Rússia, pensamos 2 até 3 vezes antes de começar algo com armas nucleares. Depois de assistir Starmer e Macron, não tenho certeza se me sinto da mesma forma em relação à França e à Grã-Bretanha. Então eu me livraria deles. E aqui está o que você precisa fazer logo no começo. É preciso voltar a Anchorage, e ao que foi discutido lá. O que incluía, e Putin tem sido muito enfático sobre isso ultimamente, que precisamos fazer algo, e precisamos fazer isso imediatamente, sobre o novo tratado START,
aquele que expira em fevereiro. Ele está disposto a prorrogá-lo quase que apenas pela palavra de Trump por 1 ano. E então precisamos começar a trabalhar em um novo regime de tratados e incluir todos que possuam armas nucleares nesse quadro. E como eu disse, no caso da Grã-Bretanha e da França, eliminar alguns desses estados que possuem armas nucleares faz sentido, porque eles não têm o suficiente para fazer diferença, mas têm o bastante para causar problemas. Então, vamos nos livrar deles. Vamos tirá-los do conjunto. Eu colocaria Israel nessa mesma categoria. Olhando para o Paquistão e a Índia, seria um problema um pouco mais difícil, mas esse era o objetivo final do Tratado de Não Proliferação. Que todos chegassem a zero. Eu não acredito nem por um minuto que isso vá acontecer, mas trabalhar nesse sentido seria inteligente e daria às pessoas algo positivo para fazer no campo nuclear, em vez de algo negativo. Não construir armas, mas eliminá-las. Vamos seguir por esse caminho? Não, provavelmente não. Vamos entrar em caos e mais caos. Teremos uma situação de impasse na Ucrânia, onde os nazistas de um lado estão jogando bombas o tempo todo e os russos do outro lado estão tentando evitar que essas bombas causem muitos danos. E ninguém está realmente reconstruindo a Ucrânia porque todos estamos quebrados e não temos dinheiro para reconstruí-la. Então temos um caso perdido no coração da Europa, e fomos nós que o tornamos assim. Não precisava ser assim. Quando Boris foi a Istambul, e em nosso nome convenceu Zelensky a não assinar aquele acordo, que o deixaria com a maior parte da Ucrânia, poderíamos ter tido uma situação decente. Teria sido, você sabe, perturbado pelos nazistas e outros o tempo todo, mas provavelmente poderíamos ter convivido com isso. Não é o caso. Estamos em um lugar muito diferente, um lugar que mais favorece os contratantes de defesa e seus acionistas ganhando dinheiro e generais tolos afirmando que podem derrotar a Rússia, que a Rússia é um tigre de papel, e pessoas igualmente tolas em toda a situação na Europa. Estamos em uma confusão, em uma completa confusão. E eu me sentar aqui e dizer que há alguma maneira de sair disso sem muitos problemas, muita morte, muita luta e um grande risco de guerra nuclear seria um desserviço. É uma confusão. Larry, há alguma diferença quando você observa o comportamento dos Estados Unidos e dos europeus na Ucrânia em relação à presidência de Zelensky? Parece-me que os Estados Unidos querem que Zelensky seja removido do poder por causa da corrupção e tudo mais. Mas, por outro lado, os europeus estão fazendo um ótimo trabalho tentando conter isso. Acho que você tem razão sobre a corrente subterrânea. Não sei se Trump perde o sono por causa disso. Mas acho que as pessoas, se ainda houver algumas, que ainda pensam e tentam lidar de forma estratégica com os problemas do mundo, gostariam de ver Zelensky fora. E eu gostaria que os ucranianos fizessem isso e que resolvessem a questão da forma que decidirem. O problema ali são aqueles nazistas. Eles vão querer uma grande fatia desse governo de substituição, sabe? E não sei se dá para conviver com eles. Realmente não sei. Putin está certo sobre isso, eu acho. Eles são um fator muito dissonante no coração da Europa. Infelizmente, alguém me disse não faz muito tempo, infelizmente, que não nos livramos deles em 1945. Bem, estávamos ocupados demais contratando-os para trabalhar nos Estados Unidos. Type now. Sim, muito obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Grande prazer. Estávamos por toda parte. Sim, por toda parte. Nem chegamos a falar da Candace Owens. O meu YouTube coloca ela no topo quase todas as manhãs. E então pronto, eu ouço. Aquela mulher é muito bem resolvida, de verdade. E ela está atacando em todas as frentes. Sim, exatamente. Ela causando danos irreparáveis a muitas pessoas realmente odiosas. E isso não me incomoda. Acho que ela pode eliminar Ben Shapiro dos cenários de debate.
They don't have the base, Larry. They don't have the base. Shapiro. Eles não têm a base, Larry. Simplesmente não têm. Shapiro, Mark Levin, você sabe? Eles não têm nada comparável ao que Tucker Carlson e Candace Owens têm. Eles contam com muito apoio da base republicana, das pessoas que votaram em Donald Trump. Esse é o problema. Acho que no caso do Charlie Kirk, não sei se você viu o vídeo, Tucker Carlson estava prestes a subir ao palco para falar sobre Israel, e Charlie Kirk se aproximou dele e disse: "Vai, Max, ataque o mais que puder." Eles perceberam que Charlie Kirk estava simplesmente por idoso, que isso é race. I think they killed him. I do. I think they killed him. Eu acho que eles o mataram. Acho mesmo. Acho que o mataram, direta ou indiretamente. E qualquer um que olhe para mim e diga que Netanyahu não faria isso, dá vontade de rir e depois dá vontade de chorar. Ele é o maior assassino da face da Terra. Provavelmente já ordenou mais assassinatos do que qualquer pessoa no século XXI. E ainda tem gente nesse país que diz que votaria nele para ser presidente dos Estados Unidos. E eu olho para essas pessoas e penso, quem diabos são vocês? E como chegaram até aqui? Who the hell are you and how did you get here? Muito obrigado, Larry. Sempre um grande prazer. Te vejo na sexta-feira. Se cuida. Skiing. Aloha. Exactly. Exatamente. Tchau, tchau.